Tava passando batido, sim, muitos de vocês me pediram, eu vou aproveitar esse sábado para compartilhar com vocês a minha enorme decepção com a estreia do ministro Cristiano Zanin no STF. Eu quero debater aqui também uma dúvida. Será que o Lula está decepcionado? Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o dislike e o seu comentário que tanto soma ao debate. Só se fala disso no campo político, uns passando pano, outros revoltados, e tem eu. Deixa eu começar relembrando o que eu disse sobre a indicação do Zanin pelo Lula em vídeo publicado em junho desse ano. Vamos assistir um pedacinho juntos, um minutinho só de duração, porque ele é a base das reflexões que eu vou fazer depois. E o Zanin, Maurício? Então, eu lamento amargamente que as escolhas do STF sejam políticas e não técnicas, mas elas são políticas. E quanto mais o mundo se radicaliza na era das redes sociais, e quanto mais na era da informação, porque nem tudo é ruim, vai ficando difícil para a classe política esconder seus podres, porque está muito mais fácil na era digital cruzar números, ter acesso a fontes, obter registros de áudio e vídeo, mais as escolhas serão políticas e menos elas serão técnicas. Porque o que impera é o espírito de corpo na política, é salvar a própria pele. É por isso que o advogado e amigo do presidente da República deve se tornar hoje ministro do STF, como os dois últimos indicados eram amigos pessoais do ex-presidente. Como o Alexandre de Moraes, que ocupou cargo político antes de ser indicado, é amigo do Temer. Lembrando que quem confirma é o Senado e que o Zanin fez campanha junto à maioria deles, além das lideranças religiosas, as lideranças evangélicas. Aí, o que eu disse nesse vídeo? Que lamentava a escolha, mas entendia, porque mais do que nunca, nesse mundo onde a internet radicalizou os eleitores, todo governante brasileiro já começa seu mandato com uma corda no pescoço. É preciso ser realista para entender isso. É preciso aprender com o passado. Como é que o Bolsonaro praticou crimes em série, inclusive públicos e notórios, como boicote ao uso de máscaras na pandemia, promoção de medicamentos ineficazes, etc., aumentando o número de mortes em pelo menos 100 mil pessoas, segundo estimativas conservadoras, e mesmo assim ele não caiu. Ele não caiu porque apertou a tecla F para a lista tríplice da PGR, colocou lá um homem dele. Ele não caiu porque abriu as pernas para o Centrão, entupiu esse congresso fisiológico que a gente tem aí de dinheiro e empoderou o presidente da Câmara de tal forma que o presidente da Câmara nunca botou nenhum dos mais de 150 pedidos de impeachment encaminhados em votação. E se tivesse botado em votação, não passariam, Bolsonaro não seria empichado, não haveria votos suficientes no Congresso para o impeachment. E até hoje, com ele gabaritando o Código Penal, ainda tem uma multidão de fanatizados que acham o cara o máximo. Então veja só, ele se garantiu na PGR, se garantiu no Congresso e, à medida em que pôde indicar 2 ministros para o STF, começou a se garantir também na Corte Suprema. Foi o que eu disse nesse minutinho. Achar que o presidente da República do Brasil vai, nesse milênio, escolher ministros pelo seu alinhamento ideológico com ele, são, como diria o Collor, devaneios de uma noite de verão. A preocupação é o próprio rabo, ainda mais depois da queda da Dilma, que agora a gente já pode dizer foi golpe. Mas falando em Dilma, como pode ter sido golpe se seguiu todos os trâmites legais? E eu te respondo, tá vendo? Eu não via, mas agora vejo. Se você não tem apoio claro de Congresso, Povo, PGR, STF, não necessariamente nessa ordem, você pode ser a criatura mais honesta do mundo e dançar. Dançar legalmente, com votação no Congresso e chancela do Supremo. Uma pedaladinha fiscal inventada te derruba. Mas, se você estiver alinhado com essas forças, meu amigo, pode promover um genocídio. 2. Um na pandemia e um dos Yanomami. Então, sobre o Zanin, eu repito o meu pragmatismo de 3 meses atrás. Se o Lula cobrou alguma coisa dele, pode ter certeza de que foi fidelidade na defesa do seu mandato e dos seus interesses políticos. Se ele está certo ou errado, está sendo pragmático. O erro é estrutural. O erro é saber que os presidentes abertamente colocam os ministros lá para protegê-los. Por isso eu disse e repito, adoraria uma escolha técnica, mas não vai rolar.
Mais uma das idiosincrasias da nossa democracia frágil. Tem gente dizendo, inclusive, e é uma possibilidade, que o conservadorismo do Zanin é até bom para o Lula porque aproxima ele dos evangélicos. Não acredito que tenha sido de caso pensado, mas que esse país, obviamente, é conservador nos costumes e que fica difícil chamar de comunista um presidente cujo indicado ao Supremo, vamos lá, foi contra enquadrar a homofobia como crime racial. Zanin, pelo amor de Deus. Foi a favor de manter o status de criminoso ao usuário não traficante, usuário de maconha. Foi contra impedimento de juiz em caso em que o advogado é da família do juiz. Só absurdos. Com o agravante de que, no caso dessa vergonha que é permitir que um juiz ou juíza julgue uma ação onde o próprio ou a própria cônjuge é advogado ou advogada, o voto do Zanin poderia ter feito a diferença se ele tivesse votado não, esse absurdo não pode. A decisão não teria passado. Então é óbvio que eu estou injuriado com a chegada de mais esse conservador no STF. Mas eu quero lembrar que ele passou pela sabatina do Senado, que havia muita polêmica em torno do fato dele ter sido advogado de defesa do Lula nas ações da Lava Jato, que o próprio Lula teve um começo de governo fragilizado com a tentativa de golpe e falta de maioria no Congresso, e que foi uma enorme ousadia propor o Zanin. O Senado nunca disse não para uma indicação presidencial, mas esse não é um início de governo normal. Tem, creio eu, uma parte de mérito nessa aprovação que é do próprio Zanin, que fez o quê? Justamente se descolou ideologicamente do Lula na peregrinação que fez em gabinetes de senadores. Ele se apresentou em portas fechadas e na sabatina como um conservador. Não mentiu para ninguém. Embora fosse até esperado que, se ele não fosse conservador, mentisse para aquele Senado que está lá. Se você quiser, minha amiga e meu amigo que estão aqui comigo nesse sabadão, eu até posso dar uma teoria mais repleta de esperança, porque existe uma. No caso em que ele votou contra a comunidade LGBTQIA+, foi por 9 votos a 1. André Mendonça se disse impedido e Nunes Marques votou a favor. Os LGBTQIA+, ganharam de lavada. No caso da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, a Rosa Weber adiantou o voto dela. Está 5-1. Mesmo com os ministros bolsonaristas votando junto do Zanin contra, a descriminalização deve passar. Não seria de caso pensado? Será que ele não está marcando posição conservadora em 2 causas perdidas para ele, justamente para se descolar do Lula? Vamos ver a posição em outros temas importantes e progressistas, mas independente de qualquer posição. E a minha intenção agora é mais provocar do que passar pano. Já disse em junho que lamentava a escolha, tá? Lembre-se. A questão é, a separação clara de poderes não é um pressuposto fundamental para a democracia? Um juiz do Supremo que pensa com a própria cabeça, em vez de agradar ao grupo político do cara que colocou ele lá, tá errado? Quando a gente pensa sobre isso, sobra só uma questão. Se o Lula queria um progressista, o Lula errou, mas será que o Lula queria um progressista? Deixa essas reflexões para a gente debater aí embaixo. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário que é sempre muito importante. Lute pela democracia.